Oi, bem amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal aqui no YouTube. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que existem anfíbios que conseguem congelar durante o inverno e durante a primavera eles meio que voltam à vida? É o quê? Ou então, você sabia que existem algumas salamandras que não completam o ciclo de metamorfose, meio que para na metade e elas vivem assim pro resto da vida? Pois é, hoje eu vou te contar 10 fatos curiosos sobre os anfíbios. Fato número 1. Os anfíbios respiram pela pele. Os anfíbios, no geral, eles possuem pulmões, mas além da respiração pulmonar, eles possuem a respiração que a gente chama de cutânea. Ele vai respirar pela pele. A pele dos anfíbios é bem fininha, ela não tem escamas, assim como os répteis, né? E ela é bem permeável, tem vários furinhos, vários poros que permitem a troca gasosa pela pele. Inclusive, os anfíbios não precisam beber água pela boca, já que a pele deles é bem permeável, só de eles estarem em contato com a água, o corpo deles vai absorver a água pela pele. Isso me fez lembrar também que a pele deles é muito sensível à poluição, porque todas essas substâncias tóxicas podem entrar dentro do organismo deles. Por isso que eles são chamados de bioindicadores, ou seja, eles só ocorrem em locais que não estão poluídos. Se você estiver em algum lago, algum rio que tem esses bichos, os anfíbios, quer dizer que é um local que está limpo. Outra coisa também, gente, eu não sei se vocês já ouviram por aí que muitas pessoas, na maldade, jogam sal nos sapos. E isso é muito cruel para eles, porque como eles têm essa pele permeável, o sal vai tirar toda a umidade de dentro do corpo deles e eles vão morrer ressecados. É uma morte muito lenta e dolorosa. Por isso também que não existem anfíbios marinhos. Não existe, gente. Só existem anfíbios de água doce e terrestres também. Fato número 2. Existem anfíbios que sobrevivem ao frio do Alasca e também do Canadá. Como isso é possível, gente? Eles meio que congelam durante o inverno. Isso mesmo que você ouviu. Isso ocorre com o sapo-madeira. Quando as temperaturas começam a diminuir, o sapo entra em dormência e o organismo dele ativa um congelamento controlado. A água que tem dentro das células do sapo não vão congelar, apenas a água que está entre as células. Isso vai evitar com que as células se rompam. O coração dele para de bater e a respiração cessa, parecendo que o bicho tá morto, gente, mas na verdade ele tá apenas nesse processo congelado. Nesse período, o fígado libera grandes quantidades de glicose para impedir o congelamento total das células. E quando a primavera chega e a temperatura começa a aumentar, a circulação do sapo volta a funcionar, o coração volta a bater como se nada tivesse acontecido. Muito incrível, né? Fato número 3. Anfíbios sem patas existem e não só em fases larvais. É o caso dos bichos chamados cecílias, já ouviu falar? Elas são tipo minhocas ou cobras bem grandes que pertencem ao mesmo grupo das salamandras, mas elas ficam enterradas embaixo da terra e são muito difíceis de serem avistadas. Fato número 4. Existe uma espécie de salamandra que não completa todo o seu ciclo de metamorfose. Ela para na metade. E essa espécie é muito famosa. É o axolote. O axolote é uma salamandra endêmica lá do México, lá dos lagos. Para quem não sabe, a grande maioria dos anfíbios passa por um processo que a gente chama de metamorfose. Então, primeiro eles saem dos ovos, são girinos depois dos ovos, depois começa a nascer as patas de trás, depois as patas da frente. No caso dos anuros, que são sapos, rãs e pererecas, o rabinho dele vai diminuindo até sumir de vez e ele virar um sapo, rã ou perereca adulto. No caso das salamandras, ela vai ganhar as pernas de trás, as pernas da frente, vai ganhar pulmão e vai sair da água. Só que essa espécie aqui, que é o axolote, ele vai ganhar pernas de trás, pernas da frente e ele não vai ganhar pulmão, ele vai continuar com as brânquias, então ele continua sendo aquático durante a vida inteira. Esse fenômeno se chama neotenia.
onde o indivíduo permanece com as características do jovem mesmo sendo adulto. E uma coisa muito interessante, gente, é que os axolotes conseguem regenerar várias partes do seu corpo, braços, membros, pernas e até partes do cérebro e do coração. O que torna esse bichinho um alvo de pesquisa muito forte ao redor do mundo inteiro quando se fala em regeneração de células-tronco e regeneração humana também. Muito incrível. Fato número 5. O sapo mais venenoso do mundo é capaz de matar até 10 pessoas. O sapo dourado, ou Phyllobates terribilis, é tão venenoso que apenas uma gota do seu veneno é capaz de matar vários seres humanos. Mas ele só se torna venenoso por causa da dieta dele no seu habitat natural. Então ele vai comer alguns insetos que possuem essa toxina e aí só depois de ingerir elas ele vai conseguir transmitir o veneno pela pele. É importante dizer que esses bichinhos, eles usam esse veneno para defesa e não como ataque. Então eles são venenosos e não peçonhentos, né? Se um bicho for lá e tocar na pele dele, vai passar para o bicho. Mas ele não vai atacar suas presas usando esse veneno. E em cativeiro, sem essa alimentação específica desses insetos, ele não se torna venenoso. Fato número 6. Existem anfíbios que não possuem o estágio de girino. Eles se desenvolvem do ovo direto como um mini sapinho. Esse é o caso da espécie do sapo pingo de ouro, que é uma espécie minúscula que foi encontrada aqui na Mata Atlântica, é endêmica do Brasil, ele é menor do que uma moeda de R$1. E outra característica bem exclusiva desse animal é que ele bota os seus ovos na terra, na serrapilheira, em cima das folhas das árvores. Então ele não precisa necessariamente de água para poder se reproduzir. Fato número 7, cuidado parental dentro do grupo dos anfíbios. A maioria dos anfíbios não possuem cuidado parental. Simplesmente deixam os ovos na água e saem vivendo a vida normalmente. Mas existem algumas espécies que têm sim um cuidado parental. Uma dessas espécies é chamada de sapo de Darwin e ele vai engolir os girinos e vai manter eles dentro da sua boca numa estrutura chamada saco vocal. E eles ficam lá, passam a metamorfose dentro desse saco e só saem de dentro da boca do macho quando eles já estão como sapinhos. Outra espécie também bem famosa, que é aqui do Brasil, é o sapo pipa, gente. A fêmea e o macho vão acasalar e os ovos são depositados com a ajuda do macho nas costas da fêmea, onde ele vai meio que entrar dentro da pele dela e ela vai secretar a pele em volta desses ovos, formando como se fosse uma colmeia nas costas dela, cheia de ovinhos. Isso dá um pouquinho de aflição em algumas pessoas que têm tripofobia, é meio esquisito. Mas ela deixa os ovinhos lá até eles virarem sapinhos e depois os sapinhos saem das costas dela e vão viver sua vida. E existem outras espécies também de pererecas coloridinhas que vão guardar o seu girino, apenas um deles nas suas costas, e vai meio que proteger o máximo possível. Fato número 8. Todos os anfíbios são carnívoros. A maioria dos anfíbios se alimentam de insetos, mas alguns podem se alimentar de peixes, pequenos roedores, pequenas aves, outros anfíbios, até alguns répteis também. Mas, como tudo na biologia, tem uma exceção. Existe uma espécie também que foi recém-descoberta de uma perereca chamada de Chinorrhilla truncata, também conhecida como perereca comedora de frutos. Ela é endêmica aqui do Brasil, na região de Mata Atlântica, lá do Rio de Janeiro, e descobriu-se que ela vai até as flores para comer o néctar que tem dentro delas. E ela acaba pegando o pólen também, indo de uma flor até a outra, caracterizando esse bicho assim como um polinizador, assim como as abelhas e assim como os morcegos e os pássaros também. Foi uma descoberta bem incrível de um anfíbio polinizador. Número 9.
O maior anfíbio do mundo pode chegar até 1,8 metros de comprimento. A salamandra gigante da China é considerado o maior anfíbio do mundo. Inclusive, ela até inspirou o Pokémon Charmander, se eu não me engano, porque é uma salamandra laranja bem enorme. Imagina, uma salamandra bem maior do que eu, gente. Ela habita as águas de riachos e corredeiras lá da China. Infelizmente, ela está ameaçada de extinção por causa da perda de habitat e da caça desse animal. Número 10. Algumas rãs podem viver até 20 anos. Embora a maioria dos anfíbios tenha uma vida curta, a rã touro americana, ela pode viver bastante tempo, de 5 a 10 anos, e em cativeiro ela pode chegar até 20 anos. Isso se ela for muito bem cuidada, muito bem tratada, muito bem alimentada. Quem não sabe, eu trabalho com 3 touros, eu espero que elas vivam bastante desse jeitinho. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Agora me conta aqui nos comentários qual desses fatos mais te surpreendeu. Se você tem algum outro fato que poderia incluir nessa lista, comenta aqui também. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda muito a espalhar o meu vídeo pelo YouTube, tá bom? Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.